Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você. Um alô todo especial a você, qualquer parte do país. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos trabalhar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei complementar número 101 de 2000, 101/00. A lei complementar 101/00, ela teve sua publicação, ela foi publicada no ano de 2000, mas ela passou a valer, ela passou a ser executada, momento da sua execução, exercício 2001. Aí, vem uma pergunta interessante. Professor, a lei de responsabilidade fiscal é que lei? De cara, é uma lei complementar. Daqui a pouco a gente vai abordar isso. Professor, é uma lei complementar a quem? A Constituição Federal de 1988. Lembrando uma coisa importante, a lei de responsabilidade fiscal, ela é do governo FHC, e a lei de responsabilidade fiscal, que traz mais responsabilidade para o gestor público, que é uma lei nacional, que é uma lei que tem aplicabilidade em todo o território nacional, União, Estado, DF e município, ela é uma lei lá do final do segundo governo FHC. A LRF, ela é consequência da reforma do Estado. Quando a gente fala de reforma do Estado, a reforma que foi do governo FHC, a reforma que começou no ano de 1995 com a criação do MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Então, a reforma do Estado, ela trouxe conceitos importantes. E um dos principais conceitos da reforma do Estado é a questão da responsabilização. Responsabilização. O que significa dizer, professor? O gestor público tem que ser responsabilizado. Responsabilizado. Professor, responsabilizado é responsabilizado pelo que fez, né? E fez muitas vezes de forma equivocada, ou seja, por aquilo que fez, e também responsabilizado por aquilo que não fez, mas deveria fazer. Ou seja, não fez, mas deveria ter feito. Deveria ter feito. Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar à Constituição Federal de 1988. Daqui a pouco eu vou abordar isso, o artigo 163. A LRF, ela surgiu no governo FHC, já disse que ela foi publicada no ano 2000, mas passou a valer de verdade no exercício 2001. E ela é consequência da reforma do Estado, que trouxe muito mais responsabilidade para o gestor público, presidente, governador, prefeito, ou qualquer um que gerencie qualquer recurso público, que tenha um recurso público à sua disposição. Detalhe importante também, a LRF não é uma lei federal, a LRF é uma lei de âmbito nacional. Professor, a LRF é uma lei nacional? Significa dizer que ela tem aplicabilidade para a União, aplicabilidade para os estados, aplicabilidade para o DF e aplicabilidade para os municípios. Todo mundo tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar à Constituição Federal de 1988,
Daqui a pouquinho a gente vai ver lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal. Beleza? Bom, vamos jogar um slidezinho na tela para a gente ver um outro conceitinho. Slide na tela. O que é a LRF? A Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta para os administradores públicos. Passou a valer para os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público, nas 3 esferas de governo: federal, estadual e também a esfera municipal. Fecha aqui em mim. Guarda uma coisa: a LRF é uma lei nacional. A LRF, ela alcança todos os poderes, inclusive o Ministério Público. Professor, por que o Ministério Público você fala à parte? 2 motivos. O Ministério Público, né, em especial o Ministério Público da União, existe também o Ministério Público do Estado, que também tem autonomia. O Ministério Público, na Constituição anterior, a Constituição Federal de 1988, ele fazia parte, ele era subordinado ao Poder Executivo. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados passou a ser independente, custeado com recursos da União, no caso do Ministério Público da União, custeado com recursos do Estado, no caso do Ministério Público Estadual. Ou seja, quando a gente fala de orçamento, o Ministério Público é uma peça à parte. Professor, o próprio Ministério Público, que é aquele que fiscaliza a lei, ele tem que cumprir a LRF? Sim, com certeza. Um outro que eu comentei é Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, exemplo, Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. É um órgão auxiliar do Congresso Nacional no que diz respeito a controle externo. Controle externo é quando o poder fiscaliza o outro. Né? Quando você tem um controle interno, é um controle que um poder realiza sobre si próprio. Controle interno do executivo, próprio executivo. Controle interno do poder judiciário, próprio poder judiciário. Controle interno do legislativo, o próprio legislativo. Controle externo é quando um poder fiscaliza o outro. O Tribunal de Contas da União é um órgão técnico administrativo independente, auxiliar do Congresso Nacional. E ele também tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal.